Bom, lá, pessoal, boa noite. Todos que estão aí, hoje nós temos Boa já noite. 12 pessoas. Está chegando aí a Ana Carla, está chegando o pessoal. À medida que for chegando, Ana Clara, né? Tudo bem, Ana Clara? Então, à medida que temos 13 aqui já, nós vamos hoje, nós vou fazer um compacto, já porque, como nós tivemos dois feriados aí direto e tal, uma coisa que tirou da gente umas 2 ou 3 aulas, eu vou. Não é fazer um condensado no sentido de roubar vocês, no sentido do que a gente tem que falar. Mas, como a gente tem bom material, e o que eu reuni aqui foi a espécie assim, o suprassumo do que a gente precisa compreender quando a gente fala de cauda longa e mercado de nicho, e quando a gente fala também de uma modelagem de negócio, uma escolha, né, para quando a gente começar a estruturar o nosso negócio. Tudo começa exatamente com esse foco que a gente vai conversar hoje. Tá? Então, o que a gente vai precisa compreender quando a gente quer abrir um negócio, e até vou contar um case aí bem interessante de uma empresa que eu estou monitorando, fazendo mentorando, na verdade, não é nem monitorando, mentorando e dando um apoio para eles escalarem. E a estratégia é fazer com que essa empresa cresça o mais rápido possível. Então, quando a gente faz isso ou quer fazer isso, qualquer que seja o tipo de empresa, principalmente as que têm um nível de automação alto e que permite escalar, quando a gente fala escalar, é ter um volume de negócios muito maior do que quando a gente fala de uma empresa de prestação de serviço a pessoas, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, bem prático. É algo que eu vou enfrentar daqui a 2 semanas, fisioterapia. Se eu for procurar um atendimento de um fisioterapeuta, ele só consegue conversar com uma pessoa ou atender a uma pessoa por sessão, né, por hora, vamos chamar assim. O psicólogo, a mesma coisa. Portanto, ele não consegue escalar, ele só consegue atender o quê? Uma pessoa, se ele trabalhar 8 horas, 8 pessoas, vezes 5 de segunda a sexta, dá 40, 40 vezes 4 dá 160. O máximo de clientes que ele pode ter é 160 clientes. Trabalha feito um condenado, trabalha muito e não tem muita hora de descanso, e essa coisa não é tão redondinha porque a gente está tratando com pessoas. Então, isso vai implicar em 12, 15 horas, às vezes, de trabalho, que tem um intervalo entre uma e outra, tem a hora do almoço ou um pequeno lanche, você não pode fazer isso direto. Portanto, por mais novo que a gente seja, forte e tal, depois, com muita disposição, está limitado em 160 pessoas. Se a gente fala que que a cada pessoa paga R$100, são 160 vezes 100, dá R$16.000, é o limite máximo de faturamento que ele poderá ter. Algumas vezes, quem faz esse tipo de loucura de atender um monte de gente, ele vende alguma coisa, faz alguma coisa, vende um óleo para fazer massagem, vende um outro tipo de serviço, vende um produto, alguma coisa assim, para engordar a receita, mas o limite está em 16 mil. Quando a gente fala em escalar uma empresa, significa que o limite dela de faturamento começa a tender ao infinito. Não significa dizer que é infinito, porém, sob um certo ponto de vista, é claro que é infinito, porque significa que eu não tenho um número limitado de clientes ou delimitado de clientes. Quando eu digo isso, é que o processo é todo automatizado. Digamos, se eu falar, por exemplo, de uma plataforma de gestão financeira, de contabilidade, seja o que for. Essa plataforma é um programa que está na internet, que cada cliente vai ter o seu login próprio e, portanto, o conteúdo do material, a informação de cada cliente está reservada em uma área do servidor, portanto, nunca vai misturar uma informação com outra, quer dizer, não é para misturar, e essa coisa tem que ser delineada dessa maneira. E aí eu diria assim, quantos clientes poderão usar essa plataforma ao mesmo tempo? Se eu tiver ela tecnologicamente estabelecida, colocada com servidor, com milhares de acessos, eu posso dizer que tem 1 milhão de pessoas que podem acessar essa plataforma ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum. Portanto, se fosse um contador, ele só conseguiria atender a 10 empresas. Como ele é automatizado, ele pode ter 1 milhão de empresas. Viu o que é escalar? Então, vou cobrar um pouco menos de cada um, que se fosse pessoal, eu estaria cobrando
R$ 100 por entrevista, vamos dizer, é o mesmo caso lá do fisioterapeuta, mas quando se trata de alguma coisa que a gente está fazendo automatizada, de uma forma tecnológica, baseado numa plataforma, esse limite se tende a infinito. O que vai delimitar é que a gente vai ampliando a capacidade tecnológica, ou seja, espaço de servidor, área de acesso, e a gente vai delimitando, mas tecnicamente é possível ter 10 milhões de pessoas acessando a plataforma ao mesmo tempo, quanto for. Então, quando a gente fala escalar, a gente está falando nisso, nesse nível de possibilidades. Portanto, quando a gente fala em escalar, significa que a gente precisa também escolher um público para o qual a gente vai atender. E aí começa a nossa conversa hoje sobre essa questão da cauda longa, do modelo de negócios, e a gente vai bater esse super papo hoje sobre isso. E eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação, que eu tenho alguns slides aqui que eu fiz meio no tranco, porque ainda não está dando para escrever suficientemente bem, porém eu fui pegando coisas que eu tinha já preparadas e fui juntando aqui. Quem estudou comigo lá na administração de marketing vai reconhecer algumas dicas que eu vou reviver aqui na memória sobre isso, que a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes. Então, cauda longa. Alguém sabe dizer por que tem esse nome? Alguém já ouviu falar em cauda longa? Alguém pode me dizer alguma coisa? Silêncio total. Ninguém nunca ouviu falar em cauda longa? Pelo menos um não aí, um sim. Todo mundo, alguém já ouviu falar? Diga lá, Sandro. Eu não vou saber explicar não, Fernando, mas deve ser alguma... pegando a dimensão da cauda, né? Vamos dizer, né? Pensando numa cauda, tem a parte mais fina e à medida que ela vai se estendendo, ela vai aumentando de volume, ou vice-versa, né? Ela vai afunilando. É alguma... E referente a isso aí, não vou saber te explicar, não. Mas a ideia é mais ou menos. Kevin, tem alguma coisa para dizer? Vou seguir igual o Sandrinho, pegando pela cauda. Uma cauda longa, ela demora mais para surtir efeito, né? Então, como exemplo de um chicote, por exemplo, ainda tem uma ação no começo da cauda, até ela chegar lá na ponta, tem um certo tempo para isso acontecer, né? Então você está associando tipo, atitudes que você toma agora para refletir lá na frente. Ó, o Sandro fala em que vai afunilando, então é uma coisa que vai diminuindo o tamanho, né? Vai afunilando o diâmetro. O Kevin fala que essa questão tem a ver com o tempo, né? Ao longo do tempo, ou quanto mais distante no tempo, alguma coisa acontece, né? O efeito pode surgir. Vanessa, sabe dizer alguma coisa, Vanessa? Não. E o Felipe? Adriano, manda aí, manda ver, Adriano. Como essa atividade ela já está postada na plataforma, e acho que há 1 ou 2 semanas atrás eu fiz a atividade, então eu consegui entrar um pouco mais forte no entendimento do que significa, né? Uhum. Mas se eu fosse pegar assim para um bate-pronto de imediato, talvez eu entraria na mesma resposta que os colegas falaram aí, mas é uma concentração, né, de diversificação de itens, né, que você pode ofertar na gama de produtos para poder aumentar o leque de opções de cliente aí, né? Isso que você concluiu lá das suas leituras nas aulas? Isso. Tá. É alguém mais? Vanessa, a Josi, Kilson. Expansão do negócio? Expansão do negócio? Tá, vamos lá. Vamos juntar mais opiniões que a gente está ficando legal. Alguém tem alguma outra percepção aí do que poderia ser esse conceito de cauda longa? Pode falar, Nilton. Eu prefiro nem opinar, viu, professor? Para falar a verdade. Tá. Mas é mais ou menos no conceito mesmo. Eu acredito que seja um
fluxo, né, que engloba, vai aos poucos, vai englobando e vai juntando a calda, mas não sei te explicar, não. A gente manda bem calda de chocolate, calda de... Exatamente. Se fosse outra calda, a gente poderia até Cara, chutar, mas essa aí eu passo. Calda com U, né? É calda com U, não é calda com... É calda com L, não é calda com U. Exato. Então, olha, esse conceito de cauda longa é bem interessante e eu vou pegar analisa dados, tá? Pode também. Ó, todos falaram alguma coisa que pertence, que está inserida, ninguém falou nada que pudesse ser assim, não tem nada a ver. Né? Tá tudo dentro do contexto, cauda vai assim, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala nesse conceito, principalmente que isso aí vem do marketing, né? Quando a gente vai procurar, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa. Admitamos o fato de que você entra no Google. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper isso aqui e vou botar uma página aqui do Google para a gente dar uma olhada. Fernando, posso falar mais alguma coisa sobre cauda longa? Vou falar. Talvez também alguma coisa de mercado para um determinado nicho ou um segmento. Uhum. Ó, sim, você já chegou mais perto ainda. Quando a gente fala, ainda estou fechando aqui, que eu vou abrir uma página qualquer aqui do Google. Eu vou... Porque vamos dizer, né, à medida que ela, que nem os colegas comentaram, à medida que ela vai afunilando, ela vai se tornando mais especializada em algum segmento, em algum produto, algum nicho. Sim. Isso você leu lá no material da aula ou é o que você Não, eu tinha anotado num bate-papo que a gente teve aí no dia 10/8. Sim, beleza, perfeito. Olha só, vocês estão vendo aí que eu abri uma tela, a minha tela aqui o navegador comum, o Chrome aqui, e eu quero fazer uma pesquisa. Digamos que eu queira falar da palavra médico. Eu estou procurando um médico aí, olha o que aparece lá. Médico homeopata em Jaú, médico de ouvido, médico vascular, Jaú, vascular Bauru, NEMED, médico que cuida do intestino, de rim, de varizes. Ou seja, o que é que o Google está mostrando para a gente? Quando a gente põe a palavra médico, se eu puser, por exemplo, automóvel. Quando eu boto automóvel lá, Automóvel Clube do Rio Preto, Paulista, Oxítona, Paroxítona, Automóvel Hatch, PCD, Clube do Bauru, Automóvel Elétrico. Ou seja, quando o Google faz, se eu botar aqui tênis Havaiana, TNS, primeira linha, Nike, Adidas, Fedip, olha o que acontece. Qualquer palavra que eu ponho, ele abre uma lista com algumas complementações possíveis. Mas da onde que ele tira essas complementações? Ele tira essas complementações do que a maioria das pessoas que colocou, pelo menos no intervalo de tempo mais recente, entre hoje e amanhã, entre hoje e ontem e anteontem, vamos dizer assim, na própria semana, no intervalo de tempo de 8 dias, a maioria das pessoas que botou a palavra tênis, por exemplo, procurou tênis Havaianas, que a Havaiana está lançando um tênis lá com modelo, ou um tênis Nike, ou um tênis Adidas. Quem botou médico, procurou médico de ouvido, médico que cuida do fígado, vascular, Jaú, Bauru, lojista. Ou seja, a cada palavra que a gente colocar, ele vai mostrar uma lista. Mas o que é isso? Essa lista está mostrando para a gente o que a maior parte das pessoas na última semana pesquisou com essa palavra. E digamos que eu ponho aqui médico Jaú. Quando eu ponho médico Jaú, ele já coloca outra coisa. Se eu puser médico Pederneiras, Pederneiras. Olha o que aparece. Quem em Pederneiras procurou por médico, procurou urologista, ginecologista, da Unimed, cardiologista, psiquiatra em Pederneiras. Você viu que a lista já foi menor, né? Porque menos gente em Pederneiras pesquisou a palavra médico. Quando eu botei Jaú, olha como é que aumentou. Se eu deixar só médico, olha aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu ponho médico Jaú, já aparece outras 9. Tá? Mas se eu ponho Pederneiras, a cidade é menor, número de pessoas. Se eu botar Lençóis, olha lá, mais 5 também. Isso
são as palavras de busca, as palavras-chave de busca. Mas se eu quero botar assim, agendar, consulta, médico, Jaú, aí ele já põe lá Unimed, ou São Paulo, ou só médico Jaú. Se eu tirar a palavra do nome da cidade, ele já põe família, médica PM, médico Detran, médico online, médico SUS. Essa é a forma de sinalizar o que as pessoas estão buscando com essa palavra. Vamos voltar lá na nossa apresentação? Eu vou fechar isso aqui e vou voltar lá no slide que a gente estava começando a trabalhar e eu vou mostrar agora o porquê a gente fala como é que se diz, em cauda longa. Nós vamos falar exatamente isso agora. Deixa eu só concluir aqui que está configurando aqui. Espera aí. Não, essa aqui está fora, essa aqui não me interessa, é outra. E eu fechei a apresentação, anta. Eu fechei tudo aqui. Deixa eu abrir. Sem querer, eu cliquei e fechei a apresentação. Então, vamos lá. Portfólio, match, aula 7.12. Está aqui. Então, vou compartilhar de novo. Vamos voltar lá para a nossa tela inicial, com os slides. Quando a gente fala nisso, em pesquisa no Google, eu estou buscando uma segmentação no mercado. Estou procurando especificamente uma determinada informação. Quando eu ponho lá, como eu dei o exemplo do médico, eu pus um exemplo de médico sem esquecer botar o quê? Mas se eu ponho lá um médico urologista, você tem que lembrar que o Google ainda faz mais uma inteligência. Ele já identifica onde você está e ele vai botar os endereços daquilo que você busca mais próximos de você. Porque se eu quiser um médico, vou para São Paulo, eu quero um médico em São Paulo, eu vou botar médico urologista em São Paulo. Aí ele vai mostrar uma lista enorme lá do que tem lá em São Paulo. Do que o pessoal em São Paulo até mais buscou. Então, essa segmentação do mercado tem a ver com essa aglutinação, essa separação, esse isolar de coisas. Então, quando a gente faz essa segmentação, antes da gente entrar lá no conceito de cauda longa, eu preciso que você entenda esse detalhe aí de segmentar, de cortar, de nichar. Por quê? A cauda longa nada mais é do que um nicho, um ponto, uma seção, um pedaço. Por isso, nenhum anúncio ou campanha tem o mesmo impacto sobre todo mundo, sabendo disso, né? Pessoas têm expectativas e necessidades e preferências diferentes. Lembra que a gente botou médico lá, botou urologista, botou otorrino, botou ginecologista, ou seja, nós estamos procurando, eu procuro médico, tem várias pessoas, qual médico que eu estou procurando? Que médico é esse? Então, o meu interesse é diferente do de vocês. O meu seria o médico ortopedista, porque machuquei o punho. Se você lá, o meu é otorrino, eu estou com uma dor no ouvido, quero saber o que é, então tem que procurar um otorrino. Então, essas pesquisas procuram entender realmente quem são e qual é a melhor maneira de mostrar para você o que você está procurando. Quando eu ponho aí em conquistá-la, porque a gente está pensando em vender, quando você clicar naquele negócio, você já vai marcar a compra. Pode ser um tênis, aí você vai separar isso. Então, nessa segmentação é uma seção, a palavra certa é um pedaço, uma fatia do mercado. Então, para que a gente possa oferecer aquilo que a pessoa está procurando mesmo, né? Qual é o produto certo? O que ela quer? Eu quero um médico otorrino? Ok, médico otorrino. Aí eu vou botar se tem plano, se não tem, se tem convênio, se não tem, como é que eu marco, quais os dias que tem consulta. Aí tem todos, quero médico otorrino, quarta-feira em Jaú. Aí ele vai procurar mostrar quais são os médicos otorrinos que tem em Jaú que atendem na quarta-feira. Então, oferecer isso. E posicionamento tem a ver com marketing para a gente começar a falar a respeito. Então, essa segmentação tem tipos, tem maneiras de segmentar. Isso você vai compreender bem quando eu fechar o conceito de cauda longa. Você vai ver como é que é legal isso aí. Então,
a pesquisa de segmentação era para entender a semelhança e diferença entre as pessoas, entre todo mundo que está no mercado, pessoas e empresas, né? Então, a segmentação pode ser feita de forma geográfica, como eu falei ainda há pouco, da localização, onde eu estou, em Jaú, médico otorrino em Jaú. Automaticamente, o serviço de localização do Google já vai identificar onde eu estou, e ele, tanto é que, quando eu clico aqui no Google, que eu abro a tela do Google, ele mostra, você está em Jaú, no Jardim das Paineiras, onde eu moro. Quem mora em outro bairro, você está em Jaú, no centro, está em Jaú, no Vila São José, ou está no... Enfim, vai mostrar o bairro que está. Então, a segmentação geográfica, a segmentação demográfica, aí já tem características de idade, gênero, quando fala em demográfico, fala em estado civil, idade eu já falei, com grau de instrução, características demográficas, aquilo que pergunta no censo. Você trabalha onde? Faz o quê? Tem carteira assinada? Não tem? Então, isso vai. Psicográfica tem a ver já com comportamento, com características de busca, tá? Características emocionais de busca. E comportamental pelas necessidades também, por ser ansioso, se não é, essas coisas que vão estar delimitando também. Tanto é que você vai ver no Facebook grupos de ansiosos, grupo de deprimido, grupo de pessoas eufóricas, do grupo do que gosta da Marília Mendonça, grupo que não gosta de sertanejo, e assim vai. Então, você tem estudos de comportamento, e isso, pessoal, sempre pode ser feito, mas era muito mais caro e mais demorado para ser feito do que hoje. Hoje a internet já filtra isso tudo para a gente. Então, essa separação do universo, eu consigo delimitar nessa segmentação exatamente isso. Então, quais são esses nichos? É onde tem a menor concorrência. Pensa só, se eu for fazer um anúncio, que, digamos, sou um médico e, digamos, que possa fazer anúncio, e eu quero fazer esse anúncio para falar do que eu atendo em Jaú. Aí você põe lá, médico que atende em Jaú. E daí? Médico qual? De quê? Qual a especialidade? Que dia atende? É para adultos ou é para criança? É médico que é especializado em necessidades masculinas ou necessidades femininas? Então, quando a gente separa isso, ao invés de eu cair num caldeirão de todos que procuram, ou todos os médicos que anunciam, eu já vou falar só sobre os médicos que são ortopedistas, que atendem crianças em Jaú. Então, ele reduz muito, portanto, ele não tem mais concorrência com a comunicação dele, não está concorrendo com nenhum outro médico que tivesse tudo junto. Então, reduz a concorrência. O público é mais qualificado. Por quê? Porque só vai ser contatado, só vai ser conectado, só vai ser sensibilizado quem procura aquele médico em especial, no exemplo do médico, e assim vai. E, por fim, a identificação de parcerias, que são as distribuições de pessoas, ou seja, quando... Se eu voltar aqui para poder permitir. As pessoas que têm aquela mesma segmentação, aquele mesmo estilo. Então, nicho é um extrato do extrato. Porque quando a gente falava em amostra de população, vou contar uma coisa para vocês aí em relação a isso. Quando eu trabalhei lá no IBGE, foram alguns anos lá, lá nesse trabalho, a gente fazia pesquisas, e não só demográficas, como pesquisa, principalmente. Eu trabalhei muitos anos na pesquisa industrial, nas pesquisas econômicas, por conta da minha formação e tudo mais. Bom, enfim. Quando a gente investigava uma empresa, né, uma indústria, lá no IBGE, que vinha um questionário pronto, o que é que vinha nesse questionário? Aquilo que é o de praxe, de cadastro, né? Nome, razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual, essa coisa aí básica que tem. Porém, quando a gente ia ir para lá, era separado o quê? Qual é a atividade econômica? É o quê? É indústria, comércio ou serviço? Indústria. Como eu falei de pesquisa industrial, essa aí tinha que ser caracterizadamente uma indústria. Mas uma indústria de quê? É uma indústria de transformação? Qual da transformação? Que tipo de transformação ela faz? É uma transformação que eu digo porque quando a característica da indústria é eu pegar uma coisa de um jeito, por exemplo, uma confecção, é uma indústria.
pegando esse punho aqui que eu usei outro dia para botar no braço aqui, ela compra o tecido que é essa espuminha aqui, essa toalha, dobra, costura, bota uma logo aqui assim. Então, isso aqui já não é a mesma coisa de quando chegou o tecido. Então, ela transformou o tecido numa função, num objeto, numa necessidade. Então, é uma indústria de transformação. Ela compra o aço em placa, lá em chapa, e corta tudo e faz uma peça de automóvel. Ou uma portaria, uma lataria de automóvel, uma porta, um paralama, um para-choque, enfim. Transforma a peça de um jeito em outro. Beleza? Então, quando a gente está falando em nicho, a gente está falando em pegar apenas um pedaço. Ou seja, aqui no caminho de Jaú para Bauru, quase em Bauru, lá depois da Rodrigues Alves, antes um pouquinho da Rodrigues Alves, tem do lado direito, indo daqui para lá, um galpão vermelho lá que não tem nada escrito. Eu não sei se alguém de vocês sabe o que faz lá. O que esse galpão faz o quê? Sabe o quê? Painel, aquele painel do automóvel, aquele console, que é só aquela parte plástica, ele faz isso. Ele faz isso e faz para-choque. Minto, ele é especializado em para-choque. Para-choque de plástico, aquele é moldado. Então ele compra o quê? O plástico em bolinhas lá e põe numa caldeira para derreter, grosso modo é isso, injeta dentro de uma forma, aquilo endurece e vira o para-choque. Com aqueles recortezinhos e tal, onde bota parafuso, presilhas e tal. A função dele, o que ele faz é só isso, ele faz para-choque de plástico para vários automóveis, da GM, parece que tudo da GM, ou da... Eu não me lembro qual é a fábrica que ele trabalha, que ele mais faz, mas como sobra aparas daquele plástico, o que ele faz? Ele faz, sabe essas caixinhas de ferramenta que a gente compra no R$1,99, que tem aquela alcinha preta, que tem aquela tampinha? Ele faz aquilo. Então, o que sobra das aparas dos para-choques, que tem uma para, né, uma rebarba, ele faz um acabamento, bota embola lá no plástico bolha, bota numa caixa e manda embora. Sobram aquelas aparas. Aquela para ele faz aquelas caixinhas de ferramenta para ganhar ser mais um produto. Então ele aproveita praticamente tudo, não tem descarte praticamente de nada naquela indústria. Beleza? Então, olha, quando a gente fala em nicho, esse caso, ele faz para-choques, plásticos para automóveis da marca tal. Ele só trabalha naquele nicho. Então, quando a gente faz isso e escolhe nicho para o nosso modelo de negócio, a gente tem que pensar que a gente tem interesse no nicho que a gente vive lá. A gente tem que gostar desse nicho. Porque a gente vai ter que estudar profundamente as características dele. Por isso que eu botei esse tem que ter interesse, paixão pelo nicho de mercado escolhido. O segundo, tem conhecimento específico desse nicho. Você conhece, por exemplo, nesse exemplo do para-choque de automóveis. Eu primeiro, antes de começar a me meter a fazer uma fábrica de para-choque de plástico de automóvel, eu tenho que ver se esse mercado tem capacidade de absorver mais essa oferta. Se aquilo que eu estou oferecendo faz sentido para o mercado. Por fim, e esse benefício que eu vou oferecer às pessoas por meio desse conhecimento, ou seja, o meu para-choque terá algum diferencial em relação ao que tem no mercado? Qual o tamanho desse nicho? Quantas fábricas que poderiam comprar? Quem poderia comprar esses para-choque plástico aí, por exemplo? Qual o tamanho disso? Quanto absorve, quanto que vende? Os outros players, né, as outras indústrias suprem o mercado? Você identificou que tem uma demanda reprimida, que tem um mercado que não é atendido completamente? Então, quem mais precisa do que você tem a oferecer? Quem é que está sobrando no mercado? Quem é que não está sendo atendido? Você vai em cima desse cara. Por isso, o seu negócio pode dar certo ou não em função dessa rebarba. Eu não sei se eu coloquei esse exemplo para vocês. O tubarão nava e tem uns peixinhos embaixo. Esse peixinho não faz nada, ele gruda, ele tem uma ventosa no lombo dele que ele cola nas costas do tubarão e aonde o tubarão vai, ele vai também. Então, o tubarão abocanha lá aqueles pedação de carne lá, come um peixe inteiro lá, alguma coisa assim, abocanha uma tartaruga, sei lá. O que ele pegar, vai sobrar resíduo, vai cair umas farpinhas. Esse peixe come essas farpinhas todas. Em resumo, esse peixe atende uma necessidade, ou seja, atende a necessidade dele, ou seja, ele consome o alimento que cai, que o tubarão não consegue abocanhar, sobrevive tranquilamente e aproveita.
né? Ele aproveita tudo, então ele aproveita o que tem, ele aproveita a demanda, tem uma oferta, no caso aí é uma inversão, né? Mas vamos fazer de conta que seja o tubarão produzisse um conjunto de coisas que uma parte é essa rebarbinha que esse peixe pega embaixo. Então, essa questão precisa ser atendida. Quais são esses problemas e as necessidades daquela pessoa que é o meu público ideal? Então, vamos lá. Como descobrir? Já dei o exemplo de como descobrir o nicho, descobrir o drama lá para quem está procurando. É Google, Keyword Planner. Quando eu salvar isso aqui, fazendo um parênteses, quando eu salvar isso em PDF, esses 3 aí têm links, principalmente do Keyword Planner e o Google Trends. O Keyword Planner é um planejador de palavras-chave. É para o que você buscar, o que as pessoas estão buscando, para você se posicionar no mercado em função disso. E o Google Trends é o que mais está, o que é mais buscado. Por exemplo, quando a gente botou lá na linha do Google e apareceu aquela lista, aquilo de alguma forma é um Google Trends, ou seja, quem procurou o quê? Qual a palavra mais procurada? Quais são os termos mais procurados? Isso aí faz sentido, nesse sentido, na hora de buscar. Então, vamos lá. Olha aí o que é, então, o tal da cauda longa. Esse cauda longa vem dessa expressão, já que a gente entendeu lá a segmentação, já fiz esse apanhado aí da segmentação, cauda longa vem disso aí, é de um dinossauro mesmo. Cabeça lá no alto, tem a palavra médico, tem um grande volume de buscas só com a palavra médico, mas ninguém sabe médico de quê. Então, tem ali nesse grupo muita gente, muita competitividade, todos procurando médico, todos fazendo coisas procurando nesse sentido, e essa palavra-chave é curta, ela é pequena, ela está dentro de um grupo com um grande, como é que se diz? Um grande grupo de pessoas que procura a mesma coisa, portanto, tem muita competição. Se a sua empresa, o nosso negócio, está ali com a palavra médico só, eu estou competindo com todo mundo que tem a palavra médico também. Então, vamos lá mais embaixo. Começa a baixar aqui para o corpo do dinossauro, você já tem uma palavra-chave de tamanho médico. Eu pus aí o exemplo do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, então, o consultório médico Rio de Janeiro já é uma coisa mais específica, como eu fiz com médico Jaú. Entendeu? Então, olha, médico Jaú já reduziu o volume de buscas. Eu não cheguei a clicar em nenhum deles, mas eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Põe a palavra, completa mais e vê. Quando você clica para dizer assim, o que o Google mostra? Se ele vai mostrar um conjunto de links ou de endereços que vão fazer referência, que vão ter essa palavra-chave que a gente colocou. Com um detalhe, você vai ver na palavra, na exposição, nas páginas do Google, aquelas primeiras são link patrocinado, não necessariamente significa que tenha maior busca, e sim que a pessoa fez um anúncio usando estas palavras-chave, por isso ela vai ser oferecida em primeiro lugar. Como é que faz para a gente aparecer em primeiro lugar sem ter que pagar? Fazendo de alguma coisa muito prática, com o volume de informação. Quanto mais coisas você postar, usando, é um blog, é um site, mensagens no Facebook, comentários no Facebook, posts que você faça, Instagram, Facebook e até no próprio blog lá que você tenha de artigos, usando essas palavras-chave. Quanto mais gente clicar nesses lugares para ler o que você fez, o que você está apresentando, fazer um comentário, fazer uma observação qualquer que seja, vai fazer com que a sua apresentação, a sua citação seja mais mostrada e nas primeiras páginas do Google. Aí que vocês vão ver, quem lê alguma coisa, que procura ver coisas sobre marketing digital e ver, tem algumas empresas, agências que fazem assim, como colocar a sua empresa nas primeiras páginas do Google, né, na página de busca, sem pagar. Sem pagar, você tem que ter volume de conteúdo, ok? Bom, descendo mais aí no eixo X aí do nosso gráfico, é difícil de ranquear, difícil conversão, quando está aí no meio desse baixo volume, baixa competitividade, aí no próximo da origem, né, dentre o encontro desses dois eixos, você tem um lugar que é mais difícil de você ser localizado, porque tem pouca competitividade, porém,
é de difícil conversão, porque é consultório médico Rio de Janeiro, por exemplo, não diz de que médico é. Então, ninguém vai dizer assim, eu quero ir no médico, eu vi consultório médico em Jaú, eu clico no primeiro que for e vou lá. Não, eu tenho que ver qual é a especialidade, se aquele médico me atende, serve para mim, se é o que eu estou querendo. Por isso, vem abaixo, quando a gente vai no fácil ranquear e fácil conversão, na ponta da cauda, conforme esse eixo vai descendo, vai ficando mais específica a busca. E aí você vai identificar aí, ó, por exemplo, como agendar uma consulta no consultório médico de oftalmologia. Já está bem específico, eu estou dizendo que é um médico de oftalmologia, que eu quero fazer uma consulta, que eu quero agendar, qual é o contato, qual é o telefone. Então, quando eu clicar nesse link que for oferecido nas páginas de busca lá do Google, naturalmente eu já devo ser encaminhado para onde me interessa, para onde eu estou buscando, para onde que eu quero encontrar. Então, a palavra cauda longa vem disso. Quanto mais próximo do eixo X aqui, que é o eixo vertical, horizontal, você mais próximo tiver, mais específica é a busca. Portanto, menor a competitividade. Vai ter menos gente concentrada ali. Porém, quem está ali é específico, é bem direcionado. Então, se o teu cliente, você levou ele para essa experiência, que você foi muito específico, digamos que você é um médico oftalmologista que atende em Jaú, que tem um consultório, que você tem agenda, que você atende aberto assim, então você pôs lá a sua postagem. Quando alguém procurar um médico oftalmologista que quer agendar uma consulta, não sei o quê, com muita probabilidade, uma probabilidade altíssima de encontrar o seu consultório, o seu contato. Então, cauda longa vem desse volume. Quanto a gente pensa que tem muito, né? Por isso aí, pessoal, quando vocês comentaram, o Sandro falou lá do volume, porque ele pensou aqui em cima, lá, o corpo do... Não pensou no dinossauro, mas pensou no gráfico, à medida que eu vou descendo, eu vou chegando perto do eixo, portanto, menos gente. Mais específico. Ele quis dizer alguma coisa, eu interpretei dessa maneira, né? Em que quanto mais próximo, quanto mais distante, né? Quanto mais na ponta da cauda eu estiver, menor a competição, ou seja, mais específico. Não é que não tenha competidores, é que você se posicionou no mercado de tal maneira que a sua comunicação responde à expectativa, atende à expectativa do cliente que você quer atingir, que quem entrar lá na internet vai estar procurando de alguma maneira. Lembra que a gente botou lá no Google, quando eu boto lá como agendar, não sei, daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos aqui, eu vou entrar nesse planner para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, continuando aqui, esses links aí, a jornada do consumidor, é importante para a gente entender que a gente tem umas etapas que precisam ser vencidas para a gente levar o nosso consumidor nessa experiência de compra. Esses infográficos que eu preparei, vão estar disponíveis. Esses links que vão estar aí, é só clicar que baixa ele. E eu, ainda assim, eu vou tentar colocar, se a minha mão permitir, eu vou tentar colocar lá na página, lá no Moodle, esses links para vocês baixarem. Então, mas, de todo modo, no PDF ele não perde a URL, fica mantida lá. Eu vou dar uma verificada quando eu for colocar lá se está funcionando, legal. Mas esses infográficos vocês baixam, e ele tem as etapas: ensinar, reconhecer, considerar, decidir e fechar. Aí está muito mais para venda, mas está trabalhando exatamente a jornada do consumidor, levando ele para essa experiência do nicho, que é o nível lá da decisão. Ele comprar, ele escolher. Quando eu falo lá do exemplo que eu dei do médico oftalmologista, agendar consulta no consultório médico de oftalmologia em Jaú, por exemplo, quando eu procuro isso na internet, quando eu faço essa busca, eu estou caindo já direto, praticamente dentro da sala do médico que vai me atender, sendo tão específico. Então, só me falta dizer assim, eu quero marcar, eu quero entrar aí, eu quero fazer. Quanto custa? E aí eu compro a consulta, enfim, compro o produto. Aqui está um outro funil que também está mostrando como é que a gente aborda dentro dessa estratégia da modelagem de negócios. Aqui eu estou juntando aqueles dois conceitos que a gente tem de 2 aulas aí, que a gente aborda a questão de separar o nosso cliente
o nosso prospect, né? O nosso lead no primeiro momento, depois prospect no segundo momento, em que eu atraio ele a partir de posts, de blogs, redes sociais, enfim. Quando estou falando isso, tem a ver com o Google, quando eu busco, que eu vou cair dentro de uma página, que eu vou cair dentro de um site, que eu vou cair num blog que tem uma matéria, que tem um artigo que eu escrevi usando aquelas palavras-chave, e eu faço com que ele vá ler, e lá dentro tem um linkzinho, um clique para ele fazer, para ele procurar saber mais, para aprender alguma coisa, ou ver como é que funciona o meu serviço, ou como é o meu produto, como é que faz para comprar, e aí tem lá um formulário, uma landing page, um material para ele, para eu começar já a captar os dados dele. E aí eu vou lá, depois que ele se cadastra, eu já vou passar por uma ação já de venda, já vou tratar essa questão de uma forma já mais específica, levando ele para compra. Ele comprou aí nesse terceiro nível, e no final eu vou fazer tudo para ele fidelizar, para ele começar a continuar comprando comigo, fazendo nova compra, um outro produto, um outro serviço, ou recomendar, né? Recomendar isso para outras pessoas. Aqui também uma outra leitura aí também de como separar nesse funil de vendas, esses infográficos, como eu vou repetindo aí para vocês, vão estar aí gratuitamente, vocês vão baixar aí para vocês, não tem landing page, não tem que fazer cadastramento, não tem que comprar nada, é só clicar e baixar, não tem nenhum nível de seleção. Bom, eu vou abrir aqui a nossa conversa para saber de vocês algo mais aí em função desse conceito. O conceito de cauda longa, ele é específico. Quanto mais especial, quanto mais específico for a minha palavra-chave, mais no ponto eu estou indo, mais na condição eu estou indo. Eu vou pegar agora aqui e pôr no chat esses links, já para contribuir para vocês voltarem logo. Então, vou pegar aqui esse link aqui e vou dar a vocês, já vou pegar para vocês baixarem. Então, o primeiro link já está aí. Confirma se conseguem baixar. Quem não conseguiu agora vai conseguir depois. Eu também vou colocar lá, mas já estou me antecipando aí para facilitar a vida. Vai que não dá certo, mas aí você consegue daqui a pouco. Aqui é o link do funil de vendas. Bom, os links estão funcionando, porque eu estou clicando neles e eles estão abrindo as pastas daqui. Mas uma coisa sou eu aqui no meu computador e a outra é vocês, é no de vocês. E aí o outro. O Eliseu falou que está baixando. Então, são 3 materiais que vocês têm aí que são excelentes exemplos, excelentes resumos desses funis do tratamento. Aí, o termo técnico é funil de venda. Porém, ele descreve muito bem o percurso do nosso cliente, desde quando ele busca até ele chegar no nosso conteúdo, na nossa página, vamos dizer assim, na nossa porta, pronto para comprar. Vai depender da nossa argumentação, que vai fazer com que ele converta, que ele compre. Alguém aí mais não conseguiu baixar, alguma coisa assim, eu vou fechar aqui para poder trazer esse material para cá. Eu já vou salvar ele no PDF e já colocar para vocês baixarem depois. Que eu já testo aqui se os links vão dar certo, está tudo direitinho. Perguntas, pessoal? Algum comentário? Gostariam de falar alguma coisa? Eu resumi bastante a nossa aula. Primeiro, para ser mais objetivo e direto ao ponto. Testei aqui o PDF, está indo lá bacana. Então, aqui está. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu já colocar na disciplina certinho. Inovação, negócio, 11, 12, está aqui. Está aqui já.
Eu vou botar o link aqui também, eu vou botar lá em cima. Esse link do PDF aí que eu acabei de salvar, eu vou botar aqui, embora eu vá pôr lá na página depois. Aqui o link da apresentação, que vai lá para o Moodle daqui a pouco, mas já que eu estou com a mão na massa, eu já mando para vocês. Pessoal, eu fiz um super resumo desses conceitos, porque não é nosso objetivo nessa disciplina, nesse momento, de fazer a pesquisa, delimitar, e sim mostrar para vocês como que a gente encontra e de onde vem isso, como é que isso acontece em cada negócio. Aí, aonde é que a gente põe em prática isso? Digamos que lá um modelo de negócio, algo que você está planejando abrir. Você quer abrir uma padaria. Vamos lá, vamos brincar com isso. Quero abrir uma padaria em Pederneiras, então vou fazer um levantamento de quais a padaria delivery, né, que as pessoas vão pedir pelo telefone para entregar. Onde está isso? Quem tem? Quem tem em Pederneiras? Para onde tem padaria? O que faz a padaria que tem em Pederneiras? Como é que ela funciona? Que tipo de pão? Que tipo de produtos tem? Então, com isso, é o que a gente... com isso é que a gente vai definir o que vai fazer em cada momento. De que tipo de produto, para quem que é o nosso cliente, possível cliente. Quando a gente fala em cauda longa, aí vem assim, digamos que eu queira fazer brioches, né, que é um tipo de pão. Aí eu vou ver, Pederneiras, brioche de goiabada. Tem alguém que faz? Pô, quase ninguém faz. Então, acho que não tem nenhuma padaria que faça brioche de goiabada em Pederneira. Bom, o primeiro ponto já é saudável, pensa assim, ninguém faz. Legal, você é o único a fazer. Bom, pode ser muito bom, mas só você gosta de brioche de goiabada. De repente, é melhor procurar saber se o pessoal gosta de brioche de goiabada. E aí, mas do outro lado também tem um outro problema. Será que o pessoal sabe o que é brioche? Por isso que tem aquela etapa do funil de vendas lá que fala ensinar. Aí você vai dizer assim, brioche é legal de você tomar no café da tarde para fazer um lanche, convidar os amigos, as amigas, muito mais mulheres que convidam para fazer um bate-papo, ou então a gente quer fazer uma reunião de lanche, não é tomando cerveja, não é nada disso, nem comendo sanduíche, hambúrguer, nada disso, é uma coisa de um chocolate. Então, brioche de goiabada serve para acompanhar, assim, é feito desse jeito, enfim. Você vai ensinar o seu cliente para que ele entenda que brioche é legal, é bom, ele não conhecia, passou a conhecer, e que despertou a curiosidade dele de comer o tal do brioche. Beleza? Então, por isso que a gente, quando faz a pesquisa, eu vou primeiro ver se tem alguém que faz aquilo que eu estou pensando em fazer. 2, depois que eu penso, bom, vejo que tem pouca gente fazendo. Ou, aliás, nesse exemplo do brioche de goiabada, ninguém faz. O segundo ponto importante é ver se tem alguém que procura brioche de goiabada em Pederneiras. Aí eu vou lá no Google, faço aquela pesquisa, palavra-chave, brioche de goiabada. Pederneiras, tem alguém? Não, não tem. E caramba, não tem ninguém falando isso. Ninguém nunca falou sobre isso. Então eu tenho um trabalho dobrado. Eu tenho que dizer que isso existe, o que é, para que serve, quando é que eu devo usar, quando é que eu como é que é feito. Eu tenho que dar um monte de informações e aí eu começo a cativar os meus clientes. Começam a aparecer aquelas pessoas que tiveram curiosidade para saber o que é brioche, compraram, arriscaram a coisa e foram lá e compraram, e viram que é interessante, é gostoso, eu comprei, é bom, aí começa a falar para todo mundo, eu comprei brioche da padaria nova que abriu ali, não sei o que e tal, e bom para caramba, vale a pena, hein? Com um cafezinho, então fica perfeito. Então isso você educou, você identificou um nicho no seu mercado, no seu ambiente, na sua região. Esse nicho é atendido plenamente por você, e aí você já sabe, como toda a cidade do interior, que o pessoal começou a ver que você está ganhando dinheiro fazendo brioche, você é o único que faz brioche de goiabada, e começa todo mundo a pesquisar como é que faz brioche, e começa a fazer brioche também de goiabada, e aí você tem que lançar o de pão de queijo, ou de um outro modelo recheado com bacon, seja o que for.
Então, aí você começa a criar uma variação de produtos, porque você precisa se diversificar. Então, é por aí que a gente vai trabalhar quando fala em cauda lenta. Então, temos que pensar... não adianta a gente pensar num produto diferente, estranho, mas, ao mesmo tempo, não funciona desse jeito. Ela tem que fazer sentido para o teu público. Então, a cauda longa pode ser específica, como eu dei um exemplo aí do brioche de goiabada, mas ninguém gosta disso. Você testou aí no mercado, não adianta você ser o único, ser um produto especial, melhor do Brasil, receita francesa importada, não sei o que, com farinha de trigo italiana, sei lá, você vai fazer uma coisa completamente diferente, mas não tem público. Você lançou, mas não despertou interesse. Então, a cauda longa também tem esse desafio, despertar interesse no teu público. Beleza? Bom, pessoal, isso que eu apresentei para vocês é um mega, hiper, super resumo. A gente pode analisar cases, mas, tecnicamente, é mais ou menos isso que a gente tem para trabalhar. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, alguma dúvida, algum bate-papo? Está na hora de falar. A minha parte está tranquilo. Bacana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham... É isso aí que era o recado de hoje das nossas duas aulas. Tem ok. A Ana Clara botou tudo ok, eu fui ler ok também. Tem um e-book lá nas duas aulas, né, que estão programadas, que eu já tinha selecionado lá da Saga. Lá tem mais material, tem mais referência. Façam aqueles exercícios. Ah, detalhe, pessoal, eu vou fazer um trabalhinho aí para completar a nota. Pessoal, pelo amor de Deus, não deixa de fazer esses trabalhos, porque eles vão valer mais pontos, vai completar, vai ser pau a pau com prova. Vários de vocês ficaram, não são muitos, ainda bem, mas bobearam e não fizeram esse trabalho, que era um trabalho de graça, praticamente de lambuja, como dizia antigamente. Então, vocês não perderem esses pontos. Então, olha, façam aqueles exercícios todos que tem no e-book lá da Saga, ali já sai uma pontuação legal. Depois tem aquelas provas do ENAD, que é mais meio ponto. Não parece nada, mas é meio ponto aqui, meio ponto ali, a gente faz a nota. Não tem ninguém pendurado, mas tem gente com menos nota que vai ter que tirar nota grande. Não pode bobear. Que nota grande é essa? Fazer a prova, tirar, praticamente acertar tudo na prova, fazer os trabalhos, fazer a questão do ENAD, fazer as atividades que tem dos e-books. Se fizer isso aí, passa tranquilo. Eu não vou exigir nada de fora do que a gente tem conversado. Vocês viram a prova, super tranquila, dá tempo de fazer. Então, eu quero que vocês aprendam e a gente vencer essa etapa. Estamos terminando o curso, falta pouco. Beleza, pessoal? Muito obrigado por hoje. Super boa noite a todos e vamos lá. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Fernando. Beleza, obrigado. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Pode ligar?